This call is now being recorded. Olá pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todas, sejam todos bem-vindos. Ok. Estou aqui fazendo um teste de imagem, por isso que tem dois de mim, né? Em cima e um embaixo. Bom, como eu disse, sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática ao nosso segundo semestre letivo, melhor dizendo, tá? Antes de nós começarmos, eu peço que quem ainda não foi inscrito no nosso canal se inscreva. Quem ainda não pegou o seu e-mail institucional, procure a escola, procure o Adolfo ou o Daniel, enfim. Busque o seu e-mail institucional para que você possa estar acessando as aulas, que você possa estar acessando a frequência e tudo mais. Então, eu estarei fazendo essa aula gravada. Eu espero que na semana que vem nós façamos um encontro síncrono, tá? Eu aviso com antecedência se a gente vai conseguir ou não, tá? Mas de antemão, peço que vocês assistam a aula até o final. Não esqueçam de dar o joinha. Não esqueçam, né, de se inscrever no canal para quando eu subir os vídeos ou eu estiver fazendo a gravação online, você saiba quando eu estiver fazendo, e caso você tenha alguma dúvida, você pode estar perguntando, pode tirar sua dúvida e tudo mais, tá? Então, para quem é novato, me chamo professor Anderson Amaro, sou professor de matemática de vocês, tá? Dos nono anos 1 e 2, tá? E o assunto que nós vamos iniciar é o assunto chamado expressões algébricas, tá? Ele é um assunto que já foi discutido no 8º ano, tá? Porém, esse assunto aqui no 9º ano, ele é um pouco mais ampliado. Então, assim, a gente já parte do princípio que você já tem as noções básicas de expressões algébricas, você já viu equação do primeiro grau, já viu monômio, já viu polinômio. Então, aqui a gente vai fazer alguns upgrades, tá? E vamos deixar os encaminhamentos para quando a gente for discutir as equações de segundo grau, tá? Ou expressões algébricas de segundo grau, tá? Então, para que todos lembrem, toda vez que a gente estiver falando de expressão, daqui em diante, nós estamos falando de quê? De operações, tá? Essas operações, elas podem ser de adição, elas podem ser de subtração, elas podem ser de multiplicação, elas podem ser de divisão, elas podem ser potência ou elas podem ser raízes. E quando a gente fala em algébricas, a gente está falando de quê? De inclusão de variáveis, tá? Então, em um português claro, a gente está falando que expressões algébricas são aquelas operações que vão ter letras e números, tá? Aí, você precisa lembrar que as expressões algébricas, elas são compostas por termos, né? Então, isso aqui é uma revisão, tá? Termo, ele é o quê? Ele é uma estrutura que vai ter um número e uma letra. Por exemplo, 5x. O 5 é o nosso coeficiente, ou seja, ele é um número, e o x, ele é a nossa variável. Tá? Essa variável pode ser qualquer letra. E aí, para que ele seja termo, a gente diz o seguinte, que entre um coeficiente e uma variável, eu posso ter duas operações. Ou eu tenho uma multiplicação, ou eu tenho uma divisão. Então, entre um coeficiente e uma variável, para que ele seja considerado um termo, ele tem que ter uma multiplicação ou uma divisão. Se ele tiver uma adição ou uma subtração, aí a gente já está falando de partes estruturantes da expressão algébrica, ou elementos da expressão algébrica. Então, expressão é porque ele está juntando alguma coisa ou tirando alguma coisa de termos, tá? E aí, depois que a gente fez esse upgradezinho rápido,
a gente vai iniciar essa discussão aqui de expressões algébricas falando de produtos notáveis, tá? Então, antes de entendermos propriamente o que são esses produtos notáveis, é algo assim que a gente sempre deixa isso claro para vocês, nós devemos entender claramente o que são essas expressões algébricas, que nem eu disse, são equações, são estruturas que possuem letras e números. Então, por exemplo, 2x mais 3 igual a 4. Essa estrutura algébrica é uma equação de primeiro grau. Tá? Menos y mais 2x mais 1 igual a 0, isso é uma expressão algébrica de primeiro grau. Z² mais ax mais 2y igual a 3, isso é uma expressão algébrica de segundo grau em Z. Tá? Então, você pode perceber que esses produtos notáveis que nós vamos tratar aqui, eles possuem fórmulas gerais, ou seja, eles possuem estruturas que podem ser simplificadas e que fica mais funcional do ponto de vista de observação e até de conceituação. Imagine aqui, por exemplo, que eu tenha x mais 2 e eu multiplico por x mais 2. Esse x ele é um termo da expressão algébrica. O 2 é um segundo termo da expressão algébrica. Note que esse primeiro termo ele tem variável e o segundo não. Então, esse que não tem variável, ele chama-se termo independente de variável. E esse primeiro é o termo independente de variável. Então, aqui eu vou usar a propriedade distributiva da multiplicação. Tá? Aí você tem que lembrar da regra do chuveirinho, né? Aí eu tenho que esse x vai multiplicar esse x, eu vou ter x². Esse x vai multiplicar com esse 2, eu vou ter 2x. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. 2 vezes x são 2x. 2 vezes 2 são 4. Então, aqui eu fiz o quê? Eu distribuí o parênteses 1 pelo parênteses 2. Quando eu faço essa distribuição aqui, eu tenho, ó, isso aqui é um termo, isso aqui é um segundo termo, isso aqui é um terceiro termo, e isso aqui é um quarto termo. Tá? Então, essa minha expressão algébrica ela tem 4 termos, e aí você tem que lembrar que se tivermos termos semelhantes ou equivalentes, né, aí você pode ficar com a palavra equivalente, ou seja, para ser equivalente eles têm a mesma variável. Tá? Quando a gente fala que tem a mesma variável, eu estou dizendo que os números eles podem ser diferentes, os coeficientes, mas a letra tem que ser a mesma, tanto em formato como em quantidade. Essa quantidade que a gente está se referindo é a quantidade do expoente. Tá? Então, se eles forem equivalentes ou semelhantes, aí a gente pode fazer a redução. Ou seja, eu posso juntar dois. Aí, caso fique alguma dúvida, eu tenho uma aula de expressão algébrica do 8º ano, no final eu vou deixar ela no card para vocês assistirem. Lá eu faço uma conceituação básica do que são as expressões algébricas, tá? E isso, claro, expressão algébrica a nível de 8º ano. Aqui nós já estamos discutindo a nível de 9º ano. A mesma coisa nós vamos fazer aqui com y-3 e vezes y-3. Vetor distributivo tem y² menos 3y menos 3y mais 9. Aí note que eu tenho 4 termos, né, dentro da mistura algébrica. E aí eu vou fazer a redução dela. Tá? O terceiro exemplo eu tenho que z mais 4 multiplicado por z menos 4. Aí eu faço a mesma situação, tá? Só que aqui a gente vai ver depois que eu vou ter um termo simétrico. Aí você precisa lembrar que termo simétrico é aquele termo que tem o mesmo valor numérico, porém um positivo e o outro negativo. Porque aqui eu teria isso aqui, ó, z vezes z eu teria z² menos z vezes 4, 4z. Aí eu tenho aqui, ó, mais 4 vezes z, 4z, e mais com menos é menos, 4 vezes 4, 16. Então, note, ó, 4z e 4z é o mesmo valor estrutural, ou seja, o mesmo número e a mesma letra. Só que um é negativo e o outro é positivo. Então, quando isso acontece, a gente diz que isso aqui são termos simétricos.
simétricos. Tá? Então, se os termos são simétricos, a gente pode eliminá-los, porque quando eu junto dois termos simétricos, o resultado é igual a zero. Por isso que ele não apareceu aqui. Tá? E quando a gente fala de produtos notáveis, nós temos 3 casos possíveis, tá? Ou 3 casos distintos, diferentes. O primeiro caso, a gente chama ele de quadrado da soma de dois termos, tá? Ou seja, quando a gente fala de quadrado, eu estou falando que o expoente é 2. E quando eu falo soma de dois termos, quer dizer que eu vou pegar um número e vou somar com um segundo número diferente. Esses números que eu vou estar somando, eles podem ser conhecidos quando eu mostro o número, ou desconhecido quando eu tenho uma letra no lugar desse número, tá? Então, o quadrado da soma de dois termos, ou seja, entre parênteses, porque os dois estão ao quadrado, então vai ser a mais b quadrado. E aí, distribuindo isso aqui, ó, lá da aula de potenciação. Se o expoente é 2, quer dizer o quê? Que esse parênteses repete 2 vezes. Então, eu tenho A mais B, que vai multiplicar A mais B, tá? E aí, efetuando aí aplicando, tá? Você nunca pode esquecer. Toda vez que eu estou multiplicando um parênteses pelo outro, eu vou o quê? Eu vou aplicar a propriedade distributiva. Ok? Aí, caso você tenha dúvida, sugiro uma revisão de propriedade distributiva, tá? Que é o mesmo que distribuir o fator externo por todos os valores internos. Aí aqui eu tenho A que multiplica A, vai dar A quadrado, A vezes B vai dar este AB aqui, ó. Depois eu vou pegar o B, B vezes A vai dar AB ou BA, que é a mesma coisa, a multiplicação ela é comutativa. Se tiver dúvida, sugiro também uma revisão de propriedade comutativa, e B vezes B, B quadrado, tá? Aqui o que foi feito? Foi feita uma redução de termos semelhantes. AB e AB é a mesma coisa. Então, quando eu pego um AB e somo mais outro AB, eu vou ter 2AB. Tá? Então, de modo reduzido, quando eu estiver falando do quadrado da soma de dois termos, você pode usar essa expressão aqui, tá? Ou seja, eu vou pegar o primeiro termo e vou elevar ele ao quadrado. Em seguida, eu vou adicionar 2 vezes o primeiro fator vezes o segundo fator, mais o quadrado do segundo. Tá? É o que ele está dizendo aqui. Ó. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Esse pelo quer dizer que você vai pegar 2 e vai multiplicar pelo primeiro, e em seguida vai multiplicar pelo segundo. Mais o quadrado do segundo. Vamos ver um exemplo de aplicação. Tá? Então, imagine que eu tenha 2 mais A ao quadrado. Esse 2 mais A ao quadrado é o mesmo que 2 mais A vezes 2 mais A. Aí aqui você vai distribuir, ou seja, esse 2 vai multiplicar esse 2 vai multiplicar esse A. Depois esse A vai multiplicar o 2 e esse A vai multiplicar esse A. Isso se você for fazer a distributiva. Professor, eu não quero fazer distributivo. Então, você usa a redução que nós vimos no slide anterior, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Note que o 2, ele está no lugar do A. E o A está no lugar do B. Então, é só você trocar o termo que foi dado no exemplo particular na estrutura geral. Veja, isso aqui é chamado de estrutura geral. Isso daqui, ó, isso aqui é um caso particular, tá? Qual é a diferença, professor? No caso particular, eu tenho resposta única. O caso geral, ele vai servir para todos os casos semelhantes a esse, tá? Então, utilizando o formato geral, eu vou pegar o A, que é 2, vou elevar ao quadrado, mais 2 vezes o A,
que é 2, vezes o B, que ele está chamando de A, ok? Mais o quadrado do segundo, que é B quadrado, né? No caso, o B está sendo representado pelo A. Então, eu tenho A quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4, mais 2 vezes 2, 4, 4 vezes A, 4A, mais A quadrado. Note que aqui, ó, eu não tenho nenhum termo semelhante. Então, eu não posso juntar ninguém aqui, tá? Então, se eu não posso juntar ninguém, esse aqui é o meu resultado final. Feito? Agora eu tenho, ó, 3x mais y ao quadrado. Ok? Vou até botar de uma outra cor para ficar mais visível para vocês. Ok? Deixa eu trocar aqui, perfeito. Ó, esse 3x, ele está no lugar do A. E o y está no lugar do B. Tá? O que você vai fazer com isso aqui? Você vai trocar aqui, ó, nessa estrutura aqui, que ela é uma estrutura geral. Tá? Então, essa substituição ela é muito tranquila. Tá? Tira o A e coloca 3x. Ele está dentro do parênteses porque ele é um termo composto de duas parcelas, um coeficiente e uma parte literal. Então, 3 vai ao quadrado dá 9, x elevado ao quadrado é x ao quadrado. Mais 2 vezes A, o A é 3x. Tá? Então, note, ó, esse é o A, esse é o A, esse é o B. E esse aqui é o B. Tá? Então, aí, se você analisar, ó, A quadrado, 9x quadrado, mais 2 vezes 3, 6. Tá aqui, ó, x vezes y, xy. Note que aqui, número multiplica com número, letra multiplica com letra, tá? Não pode misturar, ok? Então, vamos agora ver o nosso segundo caso, tá? O segundo caso, ele é bem semelhante ao primeiro. Só que ao invés de ser o quadrado da soma, aqui já é o quadrado da diferença, ou seja, no sinal de mais eu vou ter um sinal de menos, tá? Então, se eu vou ter um sinal de menos, eu vou ter a mesma estrutura, tá? Só que o primeiro sinal aqui, que era mais, ó, agora ele já vai ser menos. É a única diferença, tá? Então, o quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro menos, ó, agora é menos, antigamente era mais. Menos 2 vezes A vezes B, ou 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Tá? Um exemplo, ficaria assim, ó. Esse cara aqui está no lugar do A, o A é o próprio A, e o B é 5C. Então, você tem, ó, a mesma estrutura, A menos B ao quadrado, ele vai ser quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá bom? Se você tiver dúvida, ou não tiver pegado bem, você pode pegar essa estrutura que está aqui em cima e colocar aqui, ó. Em cima ou então, você pode fazer até assim, ó. Até uma sugestão que eu dou, de problema nenhum, você pode fazer assim também, ó. A menos 5C ao quadrado é igual a A quadrado, 2 AB, 2 vezes A vezes B, tá? Mais B quadrado. Deixa eu trocar aqui a cor, para vocês visualizarem mais, ó. Esse cara é o A. Esse cara aqui, ele é o B. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse A daqui e vai trocar por esse A aqui. Ou seja, você vai pegar o vermelho e vai trocar pelo azul. Então, eu vou ter A é A mesmo, menos 2 vezes A vezes B. Ó. O B é 5C. Então, no lugar do B, ó, colocando 5C. Bom? Mais 5C ao quadrado, porque são dois termos, tá? Então, primeiro não houve alteração, menos
Aí você vai multiplicar número com número. 2 vezes 5 são 10. A vezes C é AC, tá? Aqui ele está dando a multiplicação, mas se você quiser deixar ela implícita aqui entre um número e uma letra tem uma multiplicação, uma divisão. Se fosse uma divisão, estaria claro. Como não está claro, então subentende-se que é uma multiplicação. Mas, ó, tudo que está dentro do parênteses vai ao quadrado, tá? Então, nós temos aí, ó, 5 ao quadrado, 25. C elevado ao quadrado. C não, desculpa. É C mesmo, tá certo. C quadrado. Tá bom? A mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. P menos 2S. E esse carinha aqui, ó, ele está no lugar do A. E esse carinha aqui está no lugar do B. Então, tem P quadrado menos 2P vezes 2S mais 2S quadrado. Então, aqui P quadrado reduz, negativo mantém, 2 vezes 2, 4, P vezes SPS, 2 ao quadrado, 4, S ao quadrado fica S ao quadrado. Beleza? E aí, o terceiro caso, tá? Lembrando que tudo isso aqui que eu estou falando e é revisão do oitavo ano, tá? Mas para a gente adentrar nas equações de segundo grau, a gente vai precisar ter esses métodos que a gente vai discutir mais adiante aqui, tá? Bem claros na cabeça de vocês. Pois bem, o produto da soma pela diferença de dois termos, o nome já fala. Produto é a operação de multiplicação. Soma de dois termos. Ou seja, eu tenho um número e vou somar com o segundo número. Quando eu faço a diferença dos mesmos dois termos, é A menos B. Na prática, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando dois números e estou somando, e estou multiplicando pelos mesmos dois números, só que um menos o outro. Tá? Então, o produto da soma pela diferença, transformando da linguagem usual para a linguagem matemática, é A mais B vezes A menos B. Ok? Vou só fazer um teste de imagem aqui. Ok, já estou aqui. Uma água que ninguém é de ferro. Beleza. Meu fonezinho tá aqui. Ok. Então, quando a gente faz essa distribuição aqui do produto da soma pela diferença, eu particularmente gosto de fazer ela assim, ó. Como eu já sei que um termo vai ser simétrico, então eu faço A vezes A, que é A quadrado, mais com menos é menos, B vezes B é B ao quadrado. Note que é a mesma coisa. Ok? Então podemos concluir que o produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Aí, um exemplo, isso fica muito tranquilo, porque, ó, é o mesmo que eu multiplicar o primeiro daqui com o primeiro de lá, o segundo daqui com o segundo de lá. 2 vezes 2, 4, menos com mais é menos, C vezes C quadrado. Então, o produto da soma pela diferença é o mais fácil de todos, ó. Primeiro daqui multiplica com o primeiro de lá, número com número, letra com letra. Segundo daqui com o segundo de lá, ó. Ou seja, o segundo do primeiro com o segundo do segundo. 3 vezes 3, 9. X ao quadrado vezes x ao quadrado, que é uma multiplicação de potências de mesma base. Mantém a base, que é 4, e somos expoentes. 2 mais 2, 4. Menos com mais é menos, 1 vezes 1 é 1. Então, aqui não tem tanto segredo. Então, quando a gente fala de produtos notáveis, tá? Só para vocês entenderem, produtos notáveis. Nós temos 3 possibilidades mais recorrentes, não são as únicas, tem outras situações, tá? Olha só, a primeira, eu tenho o quadrado da soma, que é A mais B ao quadrado, que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo.
Depois nós temos o quadrado da diferença de dois termos, tá? Ou seja, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E nós acabamos de ver o produto da soma pela diferença de dois termos. Isso aqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Esses três instrumentos, eles servem quando a gente quer fazer uma representação mais elegante ou resolver um produto notável, tá? E note que esses produtos notáveis, todos eles são de segundo grau. Aqui é o nosso objetivo, é chegar nas equações de segundo grau. Então, para chegar na equação, a gente está fazendo esse percurso histórico aqui, tá? E aí nós vamos lembrar aqui um pouquinho de fatoração. Eita, fatoração, vocês viram isso lá no sexto ano do Fundamental. Acho que quando vocês entraram no Fundamental 2, vocês estudaram fatoração, tá? Só que aqui nós estamos falando de fatoração de uma expressão algébrica. Ou seja, eu não vou fatorar só o número, eu vou fatorar o número e a letra, tá? Fatorar, em um termo mais entendível, é o mesmo que decompor, tá? Ou seja, você vai reescrever esse número em formato de produto, tá bom? Em formato de produto. Só que esse produto não é um produto qualquer, tá? Quando a gente fala do teorema fundamental da aritmética, essa fatoração ela só pode ocorrer através de números primos. Ou seja, o que vai estar disposto nessa decomposição são números primos. Aí, dependendo do caso, a gente tem umas representações tão grandes que aí a gente acaba fazendo algumas unificações. Mas, a via de regra, a fatoração ou a decomposição, ela prioritariamente ela acontece via fatores primos. Já a sua representação final, aí ela pode ser feito um ajuste, né? Se for muito grande e eu tiver elementos repetidos, eu uso a potência para reduzir essa representação, por exemplo, tá? Então, conforme diz o nosso autor, a fatoração de expressão algébrica, ela consiste em escrever uma expressão algébrica em forma de produto. Em casos práticos, isso é, na solução de alguns problemas que envolvem as expressões algébricas, que é o nosso foco, a fatoração é extremamente útil, pois na maioria das situações ela simplifica. O que é isso, Jesus? Sai daí. Ela simplifica, tá, a expressão trabalhada. Então, aqui, a gente vai ver alguns exemplos de como fazer isso, tá? Para realizar a fatoração de expressões algébricas, utilizaremos um resultado muito importante na matemática, que é o teorema fundamental da aritmética, que afirma que qualquer número inteiro maior que 1 pode ser descrito em forma de produto de números primos, tá? Aí aqui ele deu dois exemplos, que é o 121 e o 60, tá? Mas para vocês entenderem, é uma coisa que eu acho que vocês devem lembrar dessa fatoração quando ela vem assim, ó. Então, isso daqui é a mesma coisa. Fatoração e decomposição é a mesma situação. A diferença, né, e é bem semelhante, bem próximo do famoso MMC e MDC. A diferença mais evidente é que isso eu faço individualmente, ou seja, eu faço número por número. Se eu quero decompor, sei lá, 10 números, eu tenho que decompor um por vez, tá? Então, aqui, ó, 121, aí vem um outro problema. Deixa eu até me ajeitar aqui. Deixa eu ver como é que tá a minha imagem. Ok. Um outro problema que vai surgir aqui, eu deixo como sugestão de revisão, é o chamado critérios de divisibilidade. E para quem é meu aluno desde o 7º ano, eu venho falando muito desse critério de divisibilidade. Ou seja, você olha para um número e você consegue, através de
de regras, descobrir por quanto aquele número vai dividir. Por exemplo, isso eu vou falar aqui por alto, tá? Mas eu quero que vocês pesquisem isso e tenham isso no caderno de vocês. Quando que eu sei que o número divide por 2? Aí, beleza, o critério fala que para ser divisível por 2, ele tem que ser par. Ou seja, para ser par, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Todo número que finaliza em 2, 4, 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é par, então divide por 2. Esse é o primeiro critério. Segundo critério, divisibilidade por 3. Quando é que o número divide por 3? Quando a soma dos algarismos que constituem o número der 3, 6 ou 9. Por exemplo, 121 ele é composto de 3 dígitos, o 1, o 2 e o 1. Quando eu somo 1 mais 2 é 3. 3 mais 1 é 4. 4 é par. Então, se 4 é par, não divide por 3. Olha lá para o 60. O 60 é 2 dígitos, o 6 e o 0. Quando eu somo 6 mais 0, eu tenho 6. 6 é par. Ok, divide por 2. Mas o 6, ele também divide por 3, porque ele está na regra do 3, 6 ou 9. Tá? Então, aqui, ó, o 60, ele simplifica por 2, que vai dar 30. Por 2 dá 15. 15 terminou em 5. Todo número terminado em 5 divide por 5. É o terceiro critério de divisibilidade. 15 dividido para 5 é 3. 3 só divide por 3, que dá 1. Se você observar bem, esse resultado aqui, ele é bem semelhante com esse. A diferença é que esse 4 aqui, ó, eu fiz a unificação desses dois carinhos aqui, ó. Eu ver 2, 4. Mas se eu não quisesse fazer, iria ficar 5 vezes 3 vezes 2 vezes 2, tá? Perfeito? O 121, ele divide por 11, que dá 11, por 11, que dá 1. Toda vez que a decomposição ou a fatoração chega a 1, então é sinal de que ela finalizou aí. Beleza? Ai, Jesus. Essa internet não está muito boa. Ela está oscilando. Bom, eu vou fazer o seguinte. Como a internet ela está oscilando, não está ficando legal, aqui eu tô sentindo que a gravação está dando uns delay muito evidente, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar um stand-by aqui, se a gente vai finalizar a aula aqui. E aí, na próxima aula, a gente vai discutir de fatoração, essa parte de fatoração de novo, se a gente vai reiniciar. Aí eu peço que vocês façam o seguinte, que vocês revisem, tá? Revisem critérios de divisibilidade, tá? Eu vou até anotar aqui para vocês, que eu quero que vocês pesquisem, tá? Quem já tiver feito essa pesquisa, perfeito. Quem não tiver, faça. E quem fez e jogou fora, faça de novo, tá? Vocês vão ter que me pesquisar para que vocês saibam isso aí bem. Critérios. Eu acho que não tem 60 botou aqui não, tá? Critérios de divisibilidade, tá? Quero que vocês pesquisem propriedades da adição. Beleza? E eu quero que vocês também assistam a aula do card. Pessoal, o que é a aula do card? Quando eu subir essa aula para o canal do YouTube, eu vou, no finalzinho do vídeo, eu vou deixar uma indicação acima, que é para assistir.
Nessa indicação de cima, eu tenho a aula do 8º ano que eu falo sobre expressão algébrica. Ou seja, lá em expressão algébrica eu falo o que é um termo, como que esse termo ele é constituído, como é que a gente faz para juntar os termos quando eles são semelhantes ou não, tá? Então, essa aula, ela se torna bem válida, e aí eu peço que vocês assistam o card que eu vou deixar, tá? Esse card, ele é sobre expressões algébricas, aí essas informações que eu disse aqui, eles serão reforçados lá no card, beleza? Qualquer dúvida, vocês podem estar nos consultando, tá? Eu quero desejar uma boa tarde a todos e eu deixarei uma atividade bem tranquila, 2 questões apenas sobre expressões algébricas, sobre a introdução de expressões algébricas. Beleza? Então, até o próximo encontro e bora trabalhar, né, gente?